Boa noite. Estamos iniciando mais um Afinando a Conversa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma orquestra que existiu aqui em Batatais, na ProArte, orquestra e coral. E para falar um pouco sobre essa fantástica história, vamos conversar com a professora Maria Helena Nori Bombonato. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado por nos receber aqui, viu? Imagina, sempre às ordens, que eu puder enriquecer aí as pessoas mais jovens da cidade, né? É bom conhecer a história, né, da cidade, de moradores, né? Sim. Que infelizmente são poucos que ainda estão aqui, né, para contar essa história maravilhosa que eu, graças a Deus, participei, né? Sim. Eu sempre ouvi dos meus tios, né, falar sobre essa orquestra, sobre o coral, que eles faziam parte, se não me engano, do coro, mas nunca ouvi ninguém falar mais a respeito disso, muito pouco, né? Mas antes da gente começar com isso, com essa história, Maria Helena, a gente pode falar um pouquinho sobre como começou a música na vida da Maria Helena. Olha, para falar a verdade, desde que eu nasci, meu pai era Ernesto Nori, ele era amante da música clássica, principalmente de óperas. Ele não perdia temporada lírica em São Paulo, ele frequentava, sabe, todos os anos a temporada lírica e comprava todas as óperas. Naquele tempo eram óperas importadas, até essas óperas hoje estão no poder do meu irmão. Ele quis que ficasse com as óperas, então ele está com elas, aqueles discos ainda de vinil, né? E nós fomos criados nesse ambiente de música, ele era apaixonado. Então, meu irmão, que era o mais velho, foi destinado a tocar violino. Ele estudou muitos anos com o Gisbert, que era um senhor que morava em Batatais, com o senhor Arquim. A primeira professora dele foi a dona Ana. E ele desenvolveu e fez o conservatório em Campinas. Ele se formou em Campinas, no Carlos Gomes. Ele tocava muito bem, ele era solista. Então ele não ficou só em Batatais? Não, o Zé Carlos, meu irmão, foi para Campinas. E aí meu pai resolveu que eu ia tocar piano, né? Porque os pais que decidiam naquela época. Aí eu estudei em Batatais, no Colégio das Freiras, né, que a gente estudava no Colégio das Freiras, e lá a maioria estudava piano. Aí depois meu pai me levou para Ribeirão, eu estudei com a professora lá em Ribeirão, uma professora muito famosa, a dona Diva Tarlá. Era uma das mais famosas da época. E aí eu me formei no conservatório lá de Ribeirão Preto. E a minha irmã tocou acordeon e ela se formou com o Mário Beraldi no conservatório daqui, que posteriormente eu fundei. Eu, o Mário Beraldi e a Glória Nader. Montamos um conservatório em 1963. E daí, desse conservatório é que nasceu a ProArte. Que interessante. Então nessa época, foi legal você falar isso, porque hoje o pessoal, molecado, vamos dizer assim, escolhe o que quer, né? Naquela época eram os pais, né, que determinavam, né? Tinha que estudar algum instrumento, a maioria estudava. Como hoje estudo inglês, sim. Naquele tempo era a música, né? Mas principalmente as meninas piano, né? Piano. Ou acordeon. O acordeon que era um instrumento muito da época também, né? E o Zé Carlos no violino. E aí nós tocamos muitos anos, ele no violino e eu acompanhando no piano. Mas muito. Tudo quanto era festa, no tempo do seu Fausto Bellini Degani, ele fazia muitas apresentações, estavam nós dois lá tocando. Que legal, então já nós fomos criados nesse ambiente. Aí, em 1963, dois professores do vocacional, o Osmar e o Marcelino, resolveram montar, né, essa pequena orquestra e um coral. Aí depois o Carlos Creasa, que era apaixonadíssimo, que ele tinha uma irmã aqui, que é a Cleide, que infelizmente os dois já faleceram. Sim. Ele veio morar em Batatais com os pais e ele era, como se diz, o que fazia a parte burocrática, sabe, da orquestra. Ele que escolhia as músicas, ia para São Paulo, né? E junto com o professor Osmar Rubens Geisic, o Marcelino, mais a turma antiga do Sereno, nós montamos uma orquestra. Então teve uma junção de várias coisas. Sim, né? Começou os ensaios no nosso conservatório, que era meu, da Glorinha e do Mário, em 1963. E esse conservatório, ele ficou durante bastante tempo? Não muito tempo. Depois, como ficou um espaço pequeno, porque o coral era enorme, né? Tinha acho que umas 40 pessoas no coral. Aí nós passamos a ensaiar
aqui perto da prefeitura, e depois no Clube 14 de Março eles emprestaram o salão para nós uma vez por semana. Então vocês tinham Uma ido vez por semana, começava às 7h30, terminava às 10h30 da noite. Era um ensaio muito pesado, o Osmar não dava descanso, era 15 minutos de descanso, que era muita gente. E nos ensaios, só cortando rapidinho, era o coral com a orquestra ou não? Às vezes a orquestra ensaiava antes, né? Então era o seu André Pipa no violino, o seu Arquinho no violino, Marianete, o Fantassini, na flauta o Armando Barbirato, tinha os irmãos Ribeiro de Ribeirão, tinha alguns que vinham para reforçar. Então tinha o professor Atos, tinha o Zé Carlos, meu irmão, no violino, e eu no piano. Nós éramos, acho, umas 15. As 15 pessoas. Tinha ensaio que era só orquestra, e ele também fazia separado o coral, mas normalmente eram os dois juntos. Então era um ensaio bem puxado. Era um ensaio bem puxado, viu? Até porque também era difícil ter um local para poder ensaiar, né? O clube cedeu, nós ficamos um bom tempo ali. Até resolver ir lá para a sociedade propriamente dita, que ficou Sociedade Coral e Orquestra de Batatais, que é a Sociedade Proarte. Que é aquele salão em frente onde hoje é Hollywood, né? Ali. Era ali? Em frente, então, aquele salão. Então a Proarte não era ainda lá em cima? Não, lá só foi depois que teve só... Acho que foi só o nome, mas já não tinha mais orquestra. Então quando era orquestra... Era ali, as apresentações, os ensaios eram todos ali. Aquele prédio, acho que é da conferência, não é? Ali tem qualquer coisa. Não sei acho que foi cedido assim para ensaiar. Que legal. Tinha bailes, nossa, era muito bom, uma turma muito animada. Então tinha bastante pessoas daqui de Batatais que compunham a orquestra, no caso as cordas, né? As cordas friccionadas, madeiros tinha as flautas, né, no caso? Tinha. Clarinete. Tinha. Instrumentos. O seu Alfeu também participou? Tinha 2 de sopro. Sim. Alfeu Ribeiro. Foi onde foi os de sopro, né? Sim, então tinha as cordas, os sopros. Cordas, piano. E um contrabaixo tinha também, um cello. E o coral, então, 40 pessoas? Olha, era mais ou menos. E tinha 2 solistas, que sempre, quando tinha alguma área para solar, o Vicente Tassinari, né, que era uma voz maravilhosa, e ele tinha, né, a escola de canto. Ele era diplomado no Conservatório de Ribeirão, de canto. Então ele já era um tenor solo. Já era. E a Eda Lazzarini, que ela era autodidata, mas também era uma ótima solista. Então tinha os 2 solistas. Tinha os 2 solistas e o coral. Junto com o coral, né? Todos uniformizados, era muito organizado. Então essa parte aí ficou a cargo do Carlos Creatio na ocasião? O Osmar era o que fazia os arranjos e regia, né? Que ele era professor. E o Carlos Creatio era mais assim, ele que escolhia junto as peças. Ele era um amante, né, da Proarte. Nossa, ele era apaixonado por música. E ele então se inteirou bem, né, na sociedade aqui. E acho que nós começamos em 63, foi acho que até o governo do José Romagnoli. Chegou bastante, então. Foi, desde do Baldock, né? Até José Marcílio Baldock começou com ele. Então existiu um incentivo também? Sim, da prefeitura. Se não fosse ele, nós não teríamos ido. E o seu Pezente também, que na época ele era chefe de gabinete do Dr. Baldock, e ele também incentivava muito lá. Dentro da prefeitura era uma peça-chave, né? O seu André Pipa muito bem relacionado, Armando Barbirato, o seu Marianete, aqui. Nossa, uma turma excelente. Como que a política tem uma influência quando tem um administrador que gosta, né? Sim. Aí depois de quantos anos com Romagnoli? Nem me lembro, mas durou muitos anos. Acho que até 73, por aí. Acho que uns 20, não, de 63, uns 12, 13 anos existiu a orquestra. E ela só se apresentava em Batatais ou não? Não. Nós fomos em várias cidades pelo interior. A prefeitura dava o ônibus, né? Às vezes nós dormíamos de sábado para domingo, dava 2 concertos. Um no sábado à noite, outro no domingo pela manhã, domingo depois do almoço. Em várias cidades. Chegamos aí até em São Paulo, nos apresentamos na emissora do Silvio Santos, ele que nos apresentou, e ficamos hospedados lá no estádio lá do Morumbi, né? Que chama? Lá em São Paulo, Morumbi. Também. Então, nós ficamos lá naquelas salas lá, foi muito bom.
E aí nos apresentamos em São Paulo. Então quer dizer que nessa época já conseguiu um apoio da prefeitura, Sempre os ônibus com apoio da prefeitura. É. Se tinha alguma interligação entre as prefeituras, eu não sei, né? Mas que nós tínhamos todo o apoio. E ele era amante da música, ele ia em todos os nossos concertos, doutor Baldock. Sim, importante. José Marcílio Baldock, né? Tem que ser lembrado, ele deu muito apoio. Inclusive, na época, eu escolhi minha cadeira fora e fiquei 2 anos, era dificílimo chegar para Batatais, né? Tinha que entrar em remoção. Aí ele me comissionou aqui com a condição de eu tocar. Olha, quase 15 anos, eu acho que aconteceu a orquestra. E o repertório que vocês faziam na É. época, Maria Leusa? Então, o repertório era sempre assim, músicas mais clássicas, né? Tá. E algumas áreas, né? O Vapenseiro, Carmen de Bizet. Nós tínhamos muitas músicas, viu? Assim, mas mais puxando para o clássico. Naquela época era o que né, todo mundo gostava, né? Lotava todas as nossas apresentações, nós éramos aplaudidos de pé. Foi um período assim que a cultura em Batatais foi bem um nível muito bom, né? Um nível alto, né? É um nível muito alto. E todo mundo gostava, né? Eu acho assim, quando você faz uma coisa por amor e trabalha, porque ali era um trabalho sério, né? Sim. Não era assim brincadeira. Sim. Tanto é que Osmar era muito rígido. Quem quer participar tinha as regras, né? Eu conheci um pouco o professor Osmar, mas já depois de aposentado, quando ele foi diretor de cultura aqui de Batatais. Mas ele já estava morando em Ribeirão, né? Isso, já morava em Ribeirão. E nas conversas que a gente tinha, a gente percebia que ele falava com muito amor, né, dessa época. Ele gostava muito. Nossa, ele época. tocava acordeão maravilhosamente bem, né? E a esposa dele, né? Nossa, como ela deu apoio, canta, as né? filhas também cantam. Filho, não sei se é o genro também, né? Eles têm Tinha um conjunto, né? Então, assim, depois que cresceram, né? E a gente via como ele falava realmente com muito amor, mas a gente via que tinha uma certa rigidez, né? Sabe, eu acho que tudo que se fazia naquela época tinha ordem, tinha regras, sabe? Assim, quer, não quer, sabe? Não é como hoje que você fala, eu vou entrar, mas vou levar assim, do jeito que eu quero, não. Empurrando com a barriga. Não, naquela época não. Então era muito bom. Eu passei muitos momentos bons na minha vida, viu? Não tem nada a reclamar. Então aí as apresentações não eram só feitas aqui em Batatais, ia para vários lugares, inclusive para São Paulo, levando o nome de Batatais. Isso é importante ressaltar isso. Sempre levando o nome de Batatais, né? Sempre muito bem recebidos, né? E teve algum momento assim interessante assim que a senhora gostaria de falar dessa orquestra, assim, um momento que foi o ápice em que a orquestra... Eu acho que assim um específico não, mas todos os momentos, viu, foram muito bons. Sempre com muito apoio, né? Quando vinha assim, algum político, alguma autoridade de fora, a gente sempre se apresentava. Os bailes eram excelentes, sabe? Tudo muito bem organizado. Os bailes eram feitos mais para arrecadações? Sim. Porque e era ali na sede mesmo, né, que nós fazíamos uns bailinhos, mas vinha muita gente, né, da cidade. Porque era muito bom. Não é fácil manter uma orquestra, né? Mas só que todo mundo era voluntário, né? Não tinha despesa. Tá. Era voluntário, uniforme, cada uma comprou, ficou aquele mesmo, e o ônibus, quando a gente saía, a prefeitura dava, né? Então, nessa época, o professor Osmar Rubens Gessic... Foi só ele, o maestro, não tivemos outro. Entendi. Quando terminou, não sei, ele foi para Ribeirão, também as meninas já estavam grandes, né? Tinham que estudar. Nessa época ele morava em Batatais, né? Sim, Osmar veio para Batatais foi professor... no começo da escola vocacional. Trouxe ele e o Marcelino. E a Cleide, irmã do Creaso. Então a ligação foi a escola vocacional de Batatais. Surgiu de lá a ideia, entende? Sim. Então, a ideia Todos gostavam muito. O professor Murilo dava muito apoio também, que trabalhava com eles. Nossa, até há pouco tempo o Murilo ainda tinha muita amizade com o Osmar. Depois que ele foi para Ribeirão, eu vi o Osmar algumas vezes. Depois não tive mais oportunidade. Nesse período dos ensaios no 14, até conseguir a sede demorou um pouquinho também. Demorou. Uns 2, 3 anos. Né? Uns 2, 3 anos. Depois conseguiu a sede e ficou mais... Aí ficamos lá até o fim. Começou no conservatório, do conservatório viemos numa casa aqui perto da prefeitura, depois o clube,
e depois definitivamente lá. Lá na sede. E na época da sede, vocês apresentavam também ali no auditório? Sim, porque ali tem palco, né? Ali no auditório da rádio difusora, ou não? Onde é a rádio difusora? A rádio difusora tinha um auditório, né? Pelo pessoal fala. Então, mas é onde nós estávamos, né? Ah, então, onde ali era... tinha o palco, Ali Quando era nós da éramos ProArte. crianças, eu e meu irmão, o senhor Fausto Bellini Degani fazia muitos esses festivais e a gente tocava ali. Então sempre teve palco ali, sempre foi um auditório ali. Entende? Naquela época não tinha outro lugar. Eu acho que era o único. Era o único Já auditório. tinha as cadeiras, tudo no lugar, né? Depois tinha operário, o clube, mas não era específico para isso. Ali era para festivais, né? Sim. Nossa, foi um bom tempo esse também do seu Fausto. Tanto é que ele leva o nome do nosso Sim. teatro, né? É. Por causa da participação dele na cultura de Batatais. Então ele fazia esses festivais. Fazia muito. E o interessante é que nessa época a música instrumental era muito forte, né? Era, mas como eu te falei, todo mundo estudava, né? Tinha muita gente que tocava, que cantava, que declamava. Era uma questão cultural mais forte, né? Todo mundo, além da escola, fazia esse complemento. E a música, vamos lá, estamos aí falando de música. Hoje ela tenta voltar, vamos dizer assim, alguns professores tentam colocá-la de novo, mas está difícil ainda de trazer isso para dentro da escola. Sabe, tocar não é fácil. Tocar, você toca, né? Agora, tocar com técnica... Eu, por exemplo, sou uma pessoa, quando eu vejo alguém colocar a mão no piano, eu estou falando do meu instrumento, Sim, porque piano claro. eu já sei se ele é um autodidata ou se ele teve escola, né? Então, a escola é muito difícil, né, de qualquer instrumento. Então, eu acho que isso o governo não incentiva, né? O governo dá muito pouco incentivo. Nós temos o projeto Guri, que eu acho que é o único que ainda hoje apoia, né? Fora isso, é muito difícil. E a música clássica também, entre os jovens, entrou, eu acho, pelo menos no piano. Depois que entrou o instrumento metálico, o eletrônico. Eu, por exemplo, eu posso tocar o teclado, mas eu, de botão, eu já me perco, né? E porque nós, no nosso tempo, não podíamos tocar de ouvido. Nós tínhamos que ler a música. É diferente a escola antiga da escola atual. Então... Eu não tenho ouvido, por exemplo, falar, não, você ouve uma música e já toca, não. Agora, se você me der uma partitura, eu não vou tocar perfeitamente, mas eu vou dedilhar, porque eu tenho leitura, né? Sim. A diferença é essa. Existia isso nas escolas, né, nessa época, porque às vezes a gente fala da leitura e muita gente vê com más olhos. É difícil, Mas, né? Nosso tempo ainda era do tempo do Bona, quer dizer, que além de você tocar, você tinha aula teórica, história da música, você estudava, tinha várias matérias. E você tinha que solfejar, né? Sem pegar no instrumento, com a né? mão e com a boca. O professor batia a régua e você tinha que ir em cima. Depois, metrônomo, né? A gente estudava com metrônomo também. Que até hoje, né? Até hoje. Até hoje é usado. O metrônomo Melhor para não correr muito ou não atrasar no tempo, né? Importantíssimo. Foi uma escola bem rígida. Mas aí a gente vê o resultado também, né? É. Era um resultado diferente. Eu falo né? assim, hoje todo mundo fala, ai, Maria Helena toca. Eu falo, não é que eu não toco, a gente toca. Mas é lógico que você não tem aquela técnica de 30, 40 anos atrás. O dedilhado também é muito miudinho, a gente já não enxerga mais, às vezes uma claridade. Né? Você já não tem aquela agilidade nas mãos, tudo isso influi, né? Sim. Então, tocar você toca, mas não tão bem quanto você já tocou, né? Entendo. Mas isso que a gente está falando também é de uma coisa muito importante, que é a memória muscular. Né? Porque tem que ter a memória muscular para tocar um instrumento, não tem como. Você não esquece, né? Eu, por exemplo, abro música, eu posso não tocar bem, mas alguma coisa sai. E é isso aí. Então, eu falo assim, para ter um incentivo maior nas escolas, tem que ter esse tempo também, né? Então, naquele tempo tinha educação musical, né? Tinha educação artística, educação moral e cívica, educação musical. Tirou tudo, né? Não sei se ainda tem educação artística, tem? Ainda existe, ainda existe. Mas assim, eu acho até interessante você tocar nesse assunto, porque eu vejo assim, a música teria que estar nas aulas de artes. Então. Porque é uma arte. E outra, eu acho que você tem que ter conhecimento para formar
pessoas, ouvintes, né? Por exemplo, você vai ouvir uma ópera, não sabe nem o que é uma ópera, né? Você tem que saber, você não precisa saber cantar nada, mas você tem que entender, aquilo é uma história, né? Através do canto. Você vai ouvir uma orquestra, você tem que saber instrumento de sopro, instrumento de corda, qual a função do maestro, por que ele usa batuta. Num coral, por exemplo, ele não usa batuta, ele rege com as mãos. A partir do momento que tem instrumento, ele vai usar a batuta, né? Então, tudo isso, eu acho que, no mínimo, a pessoa tinha que diferenciar uma música clássica, né? Saber a vida de Mozart, sabe? Esses assim, os mais básicos, né? Beethoven. Eu acho que, pelo menos, a gente tinha que criar ouvintes, né? Mas hoje você percebe... porque não tem como também a gente vai, não digo impor, mas mostrar uma música erudita que tenha... Vamos pegar uma obra pequena até, que tenha, sei lá, 14, 20 minutos, né? E quem vai ter paciência hoje com vídeos tão curtos que o pessoal está fazendo na internet? Às vezes a gente ouve músicas de 3 minutos e tem gente que já acha que é muito. Então, nossa, uma ópera às vezes dura 2 horas, né? Uma orquestra. Por exemplo, por que o maestro, quando termina a música, o Spala levanta, ele cumprimenta o Spala. Por que Spala? Que quer dizer, né? Nosso Spala aqui era o André Pipa. Quer dizer, eles não sabem nada, ficam olhando, né, sem saber por que está acontecendo aquilo, né? Por exemplo, quantas vozes tem o coral, quando que você a capela, o que quer dizer música capela? O que quer dizer música com 1, 2, 3, 4 vozes? Vozes masculinas, soprano, tenor, contralto, enfim. Eu acho que essa cultura tinha que ser passada na escola. Voltar um pouco da trabalho, principalmente menos formar ouvintes, né? Então, dentro da aula você põe, não precisa nem ser uma ópera, mas um filme, a vida de Mozart, a vida de Chopin, enfim, né? Para eles saberem, hoje é só barulho, né? A maioria das músicas é barulho, né? Eu acho que acontece hoje a falta do silêncio. Então, nós estamos muito num mundo muito conturbado, né? E às vezes as pessoas não param um pouquinho para ouvir o silêncio também, que é importante. Faz parte. Sim, claro. Né? Mas falar um pouquinho sobre e os frutos que houve na sua família. Alguém seguiu música, Maria Helena? Bom, o meu irmão e eu, nós demos muito concertos, como eu te falei, né? Sim. Mas quando ele me levava para Ribeirão, lá no conservatório, para estudar, aí ele me esperava, né? E naquele tempo a gente não era assim de andar sozinha, né? E ele começou a ter amizade com o senhor e resolveu abrir um supermercado, não, uma loja aqui, né? E começou a vender produtos de supermercado, que naquele tempo nem existia, né, supermercado. E aí ele resolveu pegar esse outro ramo, né? Eu montei conservatório e continuei sendo professora. E a minha irmã também professora, e ela também deu aula no conservatório. Mas aí depois, né, vieram os filhos, a gente tem que trabalhar o dia todo, casamos, fica mais difícil. Mas eu, particularmente, não larguei do piano, sabe? Até hoje? De vez em quando eu tenho uma turma que é desde o Colégio das Freiras, nós chamamos Amigas para Sempre. Então, uma vez por mês a gente reúne. Nós somos em 10, a gente reúne, e aí eu toco algumas musiquinhas para elas, alguns boleros. Que bacana. Isso que tinha... como você falou, né? Que na orquestra era mais as músicas eruditas, tinha as áreas, né? Tinha. Vocês faziam algumas peças populares? Algumas, mas muito pouco. Mais assim as românticas, né? Popular, muito pouco. Muito pouco, né? Mas, então ainda continua tocando ainda. Alguma coisa eu toco. Quando você quiser, estou na minha casa à disposição. Com certeza, vamos ver. Não toco muito mais como eu tocava, mas alguma coisa sai ainda. E os filhos, seguiram? A minha filha ela é maestrina, né? Ela rege a Filarmônica de São Carlos e ela tem 3 corais em São Carlos. Ela é dona do festival de corais, de coros em São Carlos. Quem apoia muito ela é a equipe da USP de São Paulo. Eles que vêm na época, foi agora, faz uns 2 meses. Então existem os encontros. Nesse último encontro dela teve 46 corais, do Brasil inteiro. Vale a pena. Nossa, que bacana. E a Prefeitura de São Carlos dá muito apoio para a cultura. Isso é importante, né? Eu acho que tem que existir isso. É uma cidade que, assim,
acho que tem mais poder, né? Assim, monetário, né? Ela tem muitas firmas, né? Muitas indústrias. É importante você Então, falar isso, ressaltar a importância também que tem que ter, né? Então, O poder público juntamente, né? Ela não, meu filho não, mas a Flávia seguiu carreira, ela adora música. Mais do que eu, para te falar a verdade. Hoje a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Música ainda mais no Brasil, mas se virou bem. Se tá vira, bom. né? Porque ela adora. Maria Helena, só tenho a agradecer a senhora por ter falado um pouquinho dessa história que foi o coral e a orquestra aqui, né, da Sociedade ProArte. Né? Só isso eu tenho a agradecer muito e a contar um pouco dessa história para a gente. As ordens, Ricardo, quando precisar, estou sempre por aqui, só me procurar, viu? Muito obrigado, então, e gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até agora. Boa noite. Boa noite.